Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e esse é o Enfim Berlim e eu tô aqui para atualizar o vídeo do ano passado, né? O ano passado eu fiz um vídeo do custo de vida da Alemanha em 2024 e eu prometi que eu iria fazer esse vídeo todos os anos. Quando virou 2025, eu decidi esperar um pouco porque eu fiz esse vídeo, eu acho que era setembro ou outubro, por aí, e eu falei, eu acho injusto eu fazer um vídeo em setembro ou outubro, outro fazer em janeiro, né? Não vai ter mudado muita coisa, né? Então eu Esperei até mais ou menos a mesma época do ano pra gente refazer o vídeo. Então eu tô aqui com a minha colinha, que eu vou ficar olhando pra baixo também. E eu assisti o vídeo anterior do ano passado, inclusive também aconselho que você assista. Que eu vou seguir, então, as mesmas regras e a mesma linha que eu fiz da outra vez pra gente ser justo. E até mesmo pra quem quiser assistir os dois vídeos e comparar, a gente consegue comparar. Eu acho que vai ser legal até mesmo pra quem não, sei lá, quem não se mudou o ano passado e não consegue voltar no passado pra se mudar, mas que consiga entender essa questão, eu acho que de inflação da Alemanha e tal, e eu acho legal. Então eu vou falar todos os valores do ano passado e vou falar os valores desse ano, enfim, explicar um pouquinho melhor pra vocês. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é no apartamento de um quarto, né? Um dormitório em Berlim. Como eu falei, essa diferença de valor de bairro não muda muito aqui. Muda um pouco de bairro para bairro, tá? Mas não muda absurdo, tá? Aqui. Então eu vou falar uma média de valor de um apartamento de um quarto. Eu também tô falando que é um quarto não destruído, né? Não é um apartamento destruído, mas também não é um apartamento luxuoso, nada do gênero, um valor médio, tá? Então o valor médio, o ano passado, era de 1.200 euros no aluguel. E isso eu tô falando aluguel sem condomínio. Eu sei que tá meio caro, gente, eu sei. Mas enfim, é esse o valor. E eu vou falar que esse valor continua esse ano. Eu sei porque esse ano, né, a gente não mora no apartamento de um quarto mais, já faz um tempo. Mas a gente mora no apartamento de 2 quartos, tá? Só pra deixar claro. Isso aqui não é aquelas casas americanas de 350 quartos. A gente mora num apartamento de 2 quartos. Enfim, e aí nisso... eu sei desse valor de 2025 também, porque a gente ainda tem muito assessorado vindo, e a gente ajuda muita gente com essa questão de conseguir apartamento aqui em Berlim, documentação, qual a qualidade do apartamento, onde encontrar, né? Então eu tô sempre muito ali do lado no mercado, né, de aluguel, então eu sei quais os valores que estão sendo praticados hoje, e eu posso falar que a gente continua nos 1.200. Claro que se você quiser mais caro ou mais barato, você também consegue, né? Não muito mais barato, mas você consegue encontrar mais barato, sim. E mais caro, o céu é o limite, né? Quando você quiser pagar milhões, tem alguém vendendo por milhões, gente. Fica tranquilo. Então, enfim, a questão do aluguel, por incrível que pareça, ficou o mesmo preço. Eu jurava antes de ver, né, de ver os valores de 2024, eu jurava que o valor teria aumentado, porque o mercado tem aumentado muito. Mas o que eu senti ao longo, assim, eu parei pra pensar nesse momento que eu vi esse valor. O que eu sinto é que os valores que aumentaram muito foi para apartamentos de 2 quartos, ou as kitnets por si só. Então as kitnets antes eram kitnet studio, como você quiser chamar, tá? As kitnets, elas eram antes muito baratas, tá? E agora kitnet e um apartamento de um quarto estão com valores bem próximos, se não os mesmos, tá? Então, uma kitnet já não tá mais compensando tanto. Apartamentos de um quarto, né, que a gente tá falando de um quarto separado, eles estão mais baratos, né, mais baratos pensando por metragem quadrada, tá? Então, eu acho que é isso. Aumentou bem para apartamento de 2 quartos e aumentou bem para kitnets. Mas o apartamento de um quarto, eu sinto que ele se manteve bem próximo ali do valor que era praticado já o ano passado também. Continua sendo chato, continua sendo difícil conseguir apartamento, por isso que a gente ajuda tanto o brasileiro aqui, porque é chato, é difícil, é trabalhoso, não é um mercado que a gente tá acostumado no Brasil. Então, porque no Brasil a gente tem essa questão de que o brasileiro que, tipo, né, de morar no Brasil, você liga para uma imobiliária, eles vão te ajudar. Se você quiser alugar, você consegue alugar, sabe? Né? E aqui parece que você tá fazendo um favor pro cara de pagar 1.200 conto, sabe, pra eles. O que ainda é uma situação que me irrita, eu ainda me incomodo. Eu tento muito me adaptar sempre que eu posso, mas tem vezes que me incomoda, que me irrita essa questão de, tipo, é a conta mais cara que a gente paga e ainda tem que ficar implorando, ainda tem que ficar recebendo 1.000 não, sabe? Eu já cheguei, quando a gente chegou aqui na Alemanha, né? Eu cheguei a aplicar pra quase 1.000 apartamentos, tá? Pra conseguir um. Foi bizarro, bizarro. Também que era pandemia, mas assim, bizarro assim ainda. Não é legal não, às vezes passa meses, né, procurando.
Por isso que a gente também tenta ajudar muito na assessoria, a gente sabe que isso é muito importante, porque isso faz sentido, isso faz parte da sua vida. Se você não conseguir um apartamento pra morar aqui, você não consegue fazer nenhuma das outras coisas que a gente fala. Então, né, qual o ponto? Por isso que eu ajudo tanto. Enfim, vamos para o próximo parto. Próximo parto, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima parte, que é o condomínio. Eu peguei o valor do nosso condomínio, tá? Que é o valor médio. Então, de condomínio, o nosso condomínio, como o nosso prédio não tem gás, ele não inclui gás, então ele só inclui a água, mas normalmente ele inclui gás e água. E o nosso condomínio do ano passado custava 215 euros, e esse ano subiu para 242 euros. Teve uma subida, não foi nada absurdo, mas teve uma subida sim de preço, e eles avisaram, tá? A subida de preço do nosso condomínio, ele acontece entre abril e maio ali, normalmente. Então, esse ano, eu acho que foi em maio que subiu o valor. E é isso, né? Ele vai de abril, maio até abril, maio do ano que vem, né? Então, no caso, no início do ano que vem, a gente ainda vai estar pagando o mesmo valor. Esse também é um dos motivos pelo qual eu não fiz esse vídeo antes, porque não faz sentido, né? Senão eu teria mentido pra vocês e falando que o valor teria permanecido mesmo, mas na verdade o valor só foi mudado ao longo do ano e não necessariamente em janeiro ou fevereiro. Próximo item. Supermercado. Eu coloquei o ano passado que, em média, a gente gastava em torno de 300 euros de supermercado. Eu refiz essa conta. Inclusive, eu tive muito trabalho, tá? Antes desse vídeo. O vídeo do ano passado tem muito trabalho, porque na vírgula, assim, você me falar, nossa, na vírgula, qual que é o valor que você gasta de supermercado e tal? Eu não sei hoje, né? Na vírgula, assim, quanto é que eu gasto. Então, eu tive que refazer ali. Eu peguei, tipo, compra do mercado ali e fui fazendo até pra vocês saberem, né? O valor final. E bateu os mesmos 300 euros, tá? Na verdade mesmo, nos últimos 2 meses eu gastei em torno de 323 euros de supermercado na vírgula, pra vocês saberem. Mas sempre tem, sei lá, por exemplo, a gente saiu com os amigos, aí você gasta um pouquinho mais, a gente vai na casa de não sei quem, leva coisinhas, gasta um pouco mais, enfim, né? É uma média ali, não é só o valor que a gente gasta de supermercado em casa, mas é também o valor que a gente gasta vivendo a nossa vida, né? Que você vai sair com os amigos, você vai fazer as coisas, você vai comer em restaurante também. Quando você come em restaurante, você não come em casa, né? Sei lá, enfim, coisas do gênero. Você vai na casa de um amigo, aí você pode levar alguma coisa, mas às vezes é mais barato do que você... Enfim, né? Vocês entenderam, a vida acontece. Então, eu vou falar pra vocês que, pra mim, pelo menos, continuou os mesmos 300 euros. Eu vi, sim, ao longo do ano, em que certas coisas aumentaram de preço. Inclusive, eu tava falando com os amigos que a Milka, que antes era bem barato aqui, continua barato, mas antes, assim, era muito comum você ver promoções de Milka de 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos. Hoje em dia, essas promoções de 50 centavos já não existem mais, tá? Assim... Hoje, uma promoção de Milka, ela tá ali em torno de... Isso eu tô falando que 50 centavos, 60, 70, eu tô falando de uns 3 anos atrás, tá? O ano passado já também não tinha esse tipo de promoção. Hoje, uma promoção de Milka interessante é 89, 90 e poucos centavos. Isso já é uma promoção legal de Milka. Mas só pra vocês entenderem que aumentou, ainda continua sendo acessível, porém, aumentou sim o preço. Isso eu tô falando promoção... O preço normal dele eu nem me lembro, porque vive tendo promoção e eu não compro fora de promoção, porque vive tendo promoção. Então, assim, deve custar, sei lá, eu diria que custa 1 e pouco ali o Milka fora da promoção. Mas, assim, é isso. Eu vi certas coisas que aumentaram, mas outras coisas básicas, por exemplo, coisas que eu compro no meu dia a dia, que é ovo, pão, e é sempre o mesmo tipo de ovo, né? O mesmo tipo de pão, que é o pão de forma integral. E que um pão de forma integral, ovos, queijos no geral, carnes no geral, eu não vi uma diferença grande de valor. Provavelmente por isso que o valor do meu mercado meio que permaneceu mesmo. Porque certos luxos pode ser que o preço aumentou e tal, mas, por exemplo, leite eu também vi que o preço permaneceu mesmo, vegetais, frutas, etc, o preço permaneceu mesmo. Inclusive, eu vi tanto no ano passado quanto nesse ano um aumento grande de frutas tropicais chegando aqui. Quando a gente chegou aqui não era comum encontrar mamão, encontrar até melão, pra falar a verdade. Manga era extremamente difícil de encontrar, e quando você encontrava era feia, verde e cara. E hoje você consegue encontrar boas qualidades, tá? Eu passei, sei lá, uns quase 2 anos, assim, 2, 3 anos sem comer abacaxi, mamão e manga. E hoje eu consigo encontrar todos eles com tranquilidade aqui no supermercado normal. O mamão continua caro, mas a manga e abacaxi, por exemplo, estão com preços completamente normais.
Então eu diria pra vocês que, assim, o preço permaneceu o mesmo, mas eu gostei que tá rolando uma variedade ali de frutas, verduras, etc, que eu não via antes. Então, pode ser que o milk aumentou, mas eu tô feliz que as minhas frutinhas ficaram mais, digamos que acessíveis, não necessariamente por preço, eu tô falando de facilidade de encontrar mesmo o item. Então, assim, mas o que eu digo básico, não quase que uma cesta básica, então vamos falar de arroz, leite, ovo, pão, por exemplo, né, que são coisas que, sim, que eu vejo logo de primeira. Todas essas coisas não aumentaram o preço, elas ficaram os mesmos preços do ano passado, na vírgula, tá? Que eu tô falando nos mesmos supermercados que eu frequentava o ano passado, né? Então, que a gente mora no mesmo apartamento do ano passado, então a gente frequenta os mesmos supermercados, as mesmas unidades do ano passado, e eles permanecem o mesmo. Então, isso eu achei bem legal. O próximo ponto é a internet. Nossa internet continua sendo a mesma do ano passado, com uma internet de 100 megas, 1000 megas, desculpa. Uma internet de 1000 megas que o ano passado a gente pagava 32 euros, porque o ano passado foi o nosso primeiro ano nesse apartamento, então a gente pegou uma promoção do Check 24, né, no caso, que eu ensino melhor na minha assessoria como é que a gente pega essas promoções, como a gente economiza uma bica, a gente economizou muito em luz, a gente economizou muito em internet naquela época, no ano passado, e isso quando você acaba de se mudar faz muita diferença. A gente ensina lá tudo a como fazer isso, nossa assessoria, inclusive em finberlin.com, é maravilhoso. E custava 32 euros no ano passado. E aí esse ano, né, que a promoção acabou, mas no segundo, na verdade a promoção não acabou. Era o primeiro ano, tinha um desconto agressivo, e no segundo ano diminuiu o desconto, mas ainda tem, e a partir do ano que vem a gente vai começar a pagar o valor total. Porém, a partir do final do segundo ano você pode cancelar e fazer outro. É isso que eu vou fazer. Então, o ano que vem eu vou cancelar e fazer outro plano da mesma empresa. E continuar tendo meu desconto, porque eu não quero pagar o valor completo, sendo que eu posso ter simplesmente mais desconto de novo. É só eu ter o trabalho de ir lá e fazer um outro plano, basicamente. Então, enfim, rolê, história para o ano que vem, essa história. Mas, então, o ano passado era 32 euros, esse ano são 38 euros que eu tô pagando de internet de 1000 gigas. 1000 mega, desculpa. Lembrando que, como eu falei o ano passado, vou explicar de novo, essa internet é a melhor internet que tem e eu só pago essa internet porque eu faço live, eu crio conteúdo aqui pra vocês, eu subo vídeos de 20, 30, 40 minutos pra internet e que se eu tiver uma internet mais ou menos, eu vou ter muito trabalho pra isso. Então é por isso que eu tenho a melhor internet que tinha ali, o melhor plano que tinha disponível na Vodafone, mas que não necessariamente você precisa dessa internet, né? E depende de vocês. A próxima foi a internet do celular, né? A gente tem internet de 12 gigas cada um. De novo, você não precisa também de 12 GB, ou precisa, não sei como é que é a sua vida, mas não é o mínimo necessário, né? Esse é o valor que a gente tem, porque a gente cria conteúdo na internet, a gente faz live na rua, a gente usa internet pra caramba na rua, então é por isso que eu decidi ter essa internet boa. O ano passado eu pagava 30 euros, e aí eu verifiquei, eu continuo pagando os mesmos 30 euros. O valor não aumentou esse ano. Eu até pensei, falei, caramba, será que não aumentou mesmo? E aí eu até entrei ali na minha plataforma da Vodafone, né, pra ver o que tava acontecendo na vida. E não aumentou mesmo, não aumentou. E aí o Ricardo, meu marido, ele tem internet da O2, no celular, ele também checou, o preço dele não aumentou. Então, também continuamos com os mesmos valores do ano passado, de 30 euros para 12 gigas por celular, tá? Então, eu pago 30 e ele paga 30. Plano de saúde na Alemanha, como eu expliquei ano passado, mas eu vou explicar de novo, ele é por porcentagem do seu salário. E então eu não vou falar o valor na vírgula, porque isso não faz diferença, porque isso é o valor proporcional ao meu salário. Se você tiver um salário maior, você vai pagar mais, se você tem um salário menor que o meu, você vai pagar menos. Então eu vou falar a porcentagem do salário. O ano passado era 7,3% do salário, e esse ano aumentou 0,4%. Então teve esse aumento aí de 0,4% ao mês, desculpa, né? Então ao seu salário. Que aumentou esse valor, lembrando que esse valor é por pessoa que trabalha. Então, por exemplo, se aqui em casa só eu trabalhasse e o Ricardo não, ele entraria como meu dependente e esse valor seria para os dois. Como eu trabalho e ele trabalha, cada um dos dois paga 7,7% do seu salário. Se a gente tivesse filhos, entraria como dependente também e não aumentaria o valor. Então, por exemplo, se a gente tiver 37 filhos, vai ser 7,7% do seu salário para nós e os nossos 37 filhos. E, por exemplo, sei lá, se é uma pessoa da casa
que trabalha e tem, sei lá, 2, 3, 4, 5, 30 dependentes, o valor permanece o mesmo, independente de quantas pessoas estão como dependentes da pessoa no plano de saúde. Então, esse é o valor que você paga do seu salário. Então, a única diferença de 2024 para 2025 foi 0,4% do seu salário. Agora, o próximo ponto. Eu coloquei jantar com bebida o ano passado. Então, o jantar com bebida no ano passado, isso foi uma coisa que eu percebi aumentar o preço, tá, gente? Tem uma coisa incomodando meu olho, mas já vai passar. E o jantar com bebida no ano passado, eu lembro que eu coloquei em torno de 15 euros. E como eu falei também, existe comida de rua, existem restaurantes chiquérrimos. Obviamente, eu tô falando de valor médio, pelo amor de Deus. Não tem como eu falar todos os valores de todos os restaurantes da Alemanha, loucura. Mas aqui, antes era em torno de 15 euros no ano passado. Já esse ano, com bebida, tá? Um jantar com bebida. Já esse ano eu vi um valor, um aumento desse valor. Então, nesse ano, eu poderia dizer pra vocês que hoje eu tô pagando entre 18 a 20 euros um jantar com bebida pra uma pessoa, tá? Então, realmente deu uma aumentada. Se a gente for pensar de 15 euros pra 18, 20 euros, deu uma boa aumentada mesmo esse quesito aí. Mas aí tem a questão da comida de rua, né? Como Duna ou Currywurst. Esses daí eu vi que o preço ficou o mesmo, ou inclusive até mais barato. Aqui perto de casa, eu até postei esses dias no Instagram, inclusive @enfimberlin, pra quem não segue. Eu até postei esses dias porque eu percebi que os Dunas aqui perto de casa e tal, o valor deles diminuiu. E eu olhei e falei, cara, será que eu tô doida? Ou é isso mesmo, né? Porque ao longo de 2025 os valores deles só diminuírem. E aí eu postei e muita gente falou, nossa, realmente, aqui perto de casa tá cheio de promoção, e aquela promoção que não acaba nunca, sabe? Que é sempre promoção eterna. Aqui, desde a virada do ano, tem um aqui perto de casa que custava... Foi assim, eles fizeram promoção no início por 3 euros. Antes era 7, tá? 2024 tava 7 euros. Em 2024 acho que foi o ano mais caro que eu já vi de Duna na vida. Custava 7 euros. Aí eles fizeram promoção por 3 euros. Aí, isso aqui tava com pouca carne e aí não tava vendendo muito, porque eles diminuíram a quantidade de carne dentro pra poder bater o valor que eles estavam colocando. Aí depois eles aumentaram pra 4 e o valor da carne, a quantidade de carne aumentou e ficou legal. Aí eu acho que eles começaram a vender mais. Aí eles pensaram, vou aumentar pra 5. Quando aumentou pra 5, ninguém mais comprava. Aí eles voltaram pra 4 e tá 4, eu acho que desde, sei lá, abril, sabe? Tá um tempão já, 4, promoção, né, deles, mas que é o novo preço dos caras mesmo, né? E aqui perto de casa, tô tudo vendo isso, por 4, 5, até 6 euros. E o ano passado eu cheguei a pagar em vários lugares 7, 7,50, assim, né, uma diferença bem expressiva. Então, apesar dos restaurantes, por si só, terem aumentado o preço, eu vi que pelo menos as comidas de rua, se não ficaram o preço abaixaram. Mas, enfim, restaurante por si só, o preço aumentou em relação ao ano passado. O próximo ponto que eu tinha colocado aqui eram roupas. Então, eu coloquei blusa e calça. E os valores permanecem os mesmos do ano passado. Então, ano passado, eu coloquei que uma média de uma blusinha era 5 euros. E se você quiser ir pra brusinha mesmo, que é então aquela blusinha bem simplona, sabe? Aquela camiseta bem simplona mesmo, 2 euros você ainda acha. E então, inclusive, eu tenho um vídeo aí que eu não sei se eu já fiz, eu vou fazer, não sei se eu já postei, dependendo de quando você vai assistir, que eu postei os valores de roupa da Primark, ou Primark, como você achar melhor. Que eu já fiz esse vídeo, mas eu não sei quando você assistir se já vai ter saído esse vídeo ou não. E é um vídeo com os preços das roupas da Primark aqui na Alemanha. Então, para você saber mais sobre esse assunto, dessa questão aí dos valores de roupa e etc aqui na Alemanha, eu fiz esse vídeo agora para vocês. Mas aqui é um resumão desse vídeo. Então, uma camiseta, uma média em torno de 5 euros, ali uma blusa. A brusinha por si só, em torno de 2 euros, você ainda acha assim, esses são os mesmos valores do ano passado. Já a calça jeans era uma média de 14 euros no ano passado e esse ano permanece uma média de 14 euros no ano passado. Esse ano permanece os mesmos valores, então, de 14 euros uma calça jeans na Primark em 2024 e 2025. E agora vai para o próximo ponto que eu tinha colocado aqui, que era o seguro dental. A gente tem o seguro dental aqui na Alemanha, que a gente contratou com a Alemanha Investimentos também. A mesma coisa, a gente tem esse seguro, acho que desde 2021 ou 2022, não me lembro.
O ano passado estava 9 euros e esse valor, na verdade, ele permaneceu por esses 3 anos. E agora ele aumentou de valor, então depois de 3 anos, ele aumentou de valor para 12,52. A gente continua tendo seguro, porque ainda acho que vale a pena, e tem que pensar que é isso, foi um aumento, mas não foi um aumento ano a ano. Esse foi um aumento depois de 3 anos que a gente foi ter esse valor desse aumento. Então, para mim, tá de boa, mas só pra vocês saberem que existiu esse aumento. O próximo é o transporte público. Cara, o transporte público me pegou. Por quê? Vou explicar pra vocês. Em 2022, até 2022, o valor do transporte público aqui era por cidade, ele custava uns 80 e poucos euros, tá? Era caro pra caramba pra você andar pela cidade. Só pela sua cidade. Então, Munique tinha deles, Berlim tinha deles, Frankfurt tinha deles e assim por diante. Então, era por cidade. E era uns 80 e poucos euros numa média por cidade. Nisso, por causa da guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia, né, que teve vários custos, né, o custo de gás aqui na Alemanha aumentou muito. Como uma forma de ajudar a população com seus custos, a Alemanha criou o ticket de 9 euros que você daria pela Alemanha inteira. Isso em 2022, 2023, né, foi acho que no verão de 2022 mesmo que foi usado, que foi criado esse ticket. E aí, todo mundo usou, todo mundo amou, foi uma delícia, maravilhoso. E aí, ano a ano, eles foram adaptando e aumentando o valor. E aí, então, foi 9 euros só em 2022 aí mesmo. Aí depois, o ano seguinte, aumentou para 20 e pouco. Aí depois fizeram algumas mudanças. E em 2024... eu tinha colocado ali pra vocês que tinha o ticket de 29 euros, que ele varia só pra Berlim. Isso quer dizer, a gente saiu de 80 e pouco pra 9 e depois subiu pra 29, mas ainda assim também mais barato que os 80 e pouco de antes. Com isso, eles tinham esse ticket só de Berlim, que era 29, que a gente não usava. A gente usa, que é o que a gente usa até hoje, era o ticket de 49 euros que você anda pela Alemanha inteira, que se chama Deutschland Ticket. Custava 49 euros no ano passado. E aí, para esse ano, ele subiu para 58 euros e já falaram o valor de 2026, então só para vocês saberem, vai custar 63 euros em 2026. Mas em 2025 a gente tá com o valor de 58 euros desse ticket da Alemanha inteira. E aquele ticket de 29 euros que andava só em Berlim não existe mais. Então, só para contextualizar, o de Berlim de 29 euros não existe mais. O da Alemanha, que é o que a gente usava no passado, de 49, pulou para 58 euros esse ano. Teve um aumento expressivo, significativo? Teve. Mas se a gente pegar o contexto que eu acabei de te dar, que antes ele custava 80 e poucos só para sua cidade, a gente ainda tá no lucro, tá? É só isso que eu queria, né, dar esse contexto aqui para deixar as coisas claras, porque eu não quero gerar nenhum tipo de alarmismo em vocês, de tipo, nossa, a Alemanha tá acabada, porque assim, me incomoda isso na internet, né, de falar assim, o ticket na Alemanha subiu, a Alemanha não é mais a mesma, não vale mais a pena. Calma, alarmista, pelo amor de Deus, presta atenção, sabe? As coisas aumentam, sim, e existe um contexto por trás disso. Se você só jogar informação, o nome disso é fake news, né? Enfim, vamos lá. Aí, o último ponto que eu queria falar pra vocês em relação aos custos era a questão do salário, né? Porque não é um custo, mas é o salário. Eu acho que é importante deixar essa questão aí pra vocês. Que o ano passado o salário era de 12,41 euros por hora. Isso, o valor antes dos seus impostos. Então, o valor que você vai receber depois dos seus impostos vai depender de cada pessoa tem um tipo de imposto, né? Um valor de imposto diferente. Normalmente, quem tem o salário mínimo tem um imposto bem baixo. Eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha salário mínimo e o meu imposto, ele era, acho que era tipo uns 20%, era bem baixinho mesmo, era bem baixo, porque o salário mínimo, ele tem um imposto bem baixo. E essa galera que fica reclamando, ai, metade do meu salário vai pra imposto, sim, porque o seu salário é mais alto. Então, assim, não acho que os caras que salário mínimo você tem que tirar metade do salário, porque não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, que a nossa assessorada, a gente ajuda na vírgula a calcular qual que vai ser o seu salário pra você saber se vale a pena ou não, ou se você deve continuar negociando. Como eu falei, a nossa assessoria é incrível, eu adoro. Então, é muito bom e vale muito a pena. Eu adoro. Enfim, quem quiser entrar é enfimberlin.com. Bom demais. Mas vamos lá. Então, o ano passado eu tinha colocado, inclusive eu até coloquei de uma forma que eu acho que fica injusto e não muito claro de enxergar. Por isso que eu vou melhorar esse ano. Porque o ano passado eu coloquei pra vocês o valor final, com uma média de impostos. Mas como eu falei,
é uma média, não tem como saber, e pode ser que confunda vocês. Então, eu vou falar só o valor por hora, e aí você faz seu cálculo de horas, lembrando que aqui por semana você trabalha em torno de 40 horas, então 40 horas, uma média de 40 horas, pensando que são 4 semanas por mês, então você faz seus cálculos. O ano passado era 12 euros e 41 centavos por hora, esse ano aumentou para 12 euros e 82 por hora. E o ano que vem também já vai ter uma subida bem expressiva. Eu não lembro na vírgula, então não vou falar o valor para vocês, mas vai ter uma subida boa o ano que vem do salário mínimo. E é isso, então subimos o salário mínimo de 12 euros e 41 centavos por hora para 12 euros e 82 centavos por hora. Como é por hora, esse valor de centavos faz diferença sim, tá, galera? E é isso, esses são os valores, essas são as diferenças. Ao longo desses anos, né, a gente já vai bater aí o 6º ano de Enfim Berlim, mas também de Berlim. Eu não vi muitas subidas, tá? Mesmo assim, pensando que aconteceu pandemia, aconteceu uma porrada de guerra, aconteceu tanta coisa no mundo, né, nesses últimos 6 anos, e a Europa, ela sempre é muito atingida por todas as coisas que acontecem no mundo, porque a Europa adora se meter, inclusive onde não é chamada também, mas sempre tá metida, no geral, nas coisas, e principalmente a Alemanha também. Então, essas grandes coisas que acontecem ao longo dos anos, né, no mundo, batem muito aqui na Europa, assim, no geral. Mas, no geral, mesmo tantas coisas terem acontecido, eu acho que a Alemanha, ela sempre se esforça bastante para bater a inflação, de certa forma, assim, já que vai ter um problema, tentar ajudar a população, como o caso aí que eu falei do ticket de 9 euros que eles fizeram. Nessa mesma época, eles deram um bônus para todo mundo que trabalhava, 300 euros sem imposto para todo mundo, na sua conta, assim, para todo mundo que trabalhava, recebeu 300 euros na conta, para poder bater o valor ali dessas subidas de gás e etc, que aconteceu naquela época. Então eu sinto que a Alemanha é uma mãe mesmo nesse sentido, assim, ela sempre tenta ajudar, tipo, já que ela te ferra de um jeito, ela tenta te ajudar de outro pra tentar compensar. Então, mesmo com subidas, mesmo com essas coisas, eu acho que ainda tem um valor bem bom, bem justo, bem acessível, e ainda vale a pena pra mim. E também tem que pensar que sempre vai ter uma pessoa falando assim, quando eu postei sobre o salário mínimo, né, da subida do salário mínimo, as pessoas falaram, agora tudo vai aumentar de valor, né, por causa disso. Pode ser que sim, pode ser, porque sei lá, se a pessoa tá sendo bem remunerada e ela precisa repassar isso pra poder remunerar o funcionário, ok, pra mim, né. Então, enfim, eu acho que é uma questão aí mais social, que a gente entra numa discussão que eu não acho que aqui é o lugar pra isso. Esse vídeo não é um lugar pra isso, pode ser outro lugar, mas esse vídeo, porque assim, eu tô falando porque eu tô com experiência disso no Instagram, que eu falei sobre esse assunto, e as pessoas começaram já a falar disso, de que, então não vale mais a pena morar na Alemanha, porque agora que o salário mínimo vai aumentar, tudo vai ficar caro e a gente só vai se ferrar, porque o meu salário não aumenta junto com o salário mínimo. Aí às vezes vale a pena você pensar se vale a pena ficar nessa empresa, se vale a pena você renegociar, enfim. Mas como eu falei, não é um assunto, não é uma discussão pra hoje, não é uma discussão pra esse vídeo, é uma discussão pra outro vídeo, pra outro momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, ano que vem estamos aqui de novo, então esse vídeo vai rolar em 2026 de novo. Eu espero que 2027, 2028 e assim por diante. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!